Roubo, invasão, cárcere privado. Esses são os crimes dos envolvidos naquele caso da casa do vereador na cidade de Teresina, aqui que foi alvo da invasão dos criminosos. Olha, a polícia fez uma operação hoje para chegar a mais envolvidos naquele episódio em que o vereador da cidade de Teresina teve a sua casa invadida, teve a família feita refém, ficou sob a mira de armas. Imagine você acordar nas primeiras horas da manhã ou no final da madrugada, início da manhã, com criminosos dentro da sua residência para fazer assalto, levar os veículos, levar os objetos, fazer um limpa na sua casa. Além da ameaça de vida, né, contra o vereador João Pereira, teve ainda esse medo, né, de perder a vida. 2 carros foram levados, um se envolveu num acidente logo na fuga e foi recuperado pela polícia. Mas hoje a polícia fez essa operação que você vai ver nas imagens. Pode colocar na tela, Ney, na tela cheia. Porque eu quero que a população veja o trabalho que foi feito pelo BEP, os policiais da Polícia Militar, os policiais que participaram junto da Polícia Civil e os delegados, os policiais, os agentes da Draco que participaram e comandaram essa operação. Nós vamos trazer os detalhes desse trabalho feito pela polícia daqui a pouco com a ajuda do Bartolomeu Almeida. Aliás, o Bartolomeu já está se posicionando para trazer imagem. Bota ali, o Bartolomeu já está se posicionando, olha lá. Está lá o Bartolomeu, está se preparando para entrar ao vivo com a gente. Bota aqui, olha lá, o Bartô. Já está se posicionando. Já está me ouvindo, Bartô? Já está me ouvindo, Bartô? Boa tarde, bom dia para você, Bartolomeu. Aquela operação da polícia, aquela operação hoje da polícia foi uma resposta e tanto aos criminosos que praticaram um dos atos de violência contra a residência de um pai de família, dos mais graves que já se viu. Quero ouvir de você, Bartolomeu, daqui a pouco tem entrevista. Eu sei que estou pegando você meio de surpresa, porque você está se posicionando aí para o ao vivo, mas você já está ao lado do delegado que comandou essa operação, Bartolomeu? É verdade, Joelson Jordânio, uma boa tarde para você, uma boa tarde para o telespectador que está ligado no Jornal do Piauí. Joelson, nós estamos aqui em plena ação aqui na sede do Draco, na Avenida Gil Martins. O delegado Charles deu uma pausa para atender a gente aqui, mas inclusive está uma movimentação muito grande a respeito ainda desta operação, que ainda continua. O delegado vai trazer as últimas informações, como você antecipou, inclusive entre os presos, elementos que foram envolvidos lá na invasão da residência do vereador João Pereira, ali no bairro Satélite, na zona leste de Teresina. Delegado, uma boa tarde para o senhor. Então, qual a avaliação que o senhor faz do resultado desta operação, que inclusive a movimentação continua grande aqui na sede do Draco, delegado? Pois é, Bartolomeu, Joelson, terceira operação da semana coordenada aqui pelo Draco, né, em uma ação integrada com participação de diversas autoridades, tanto da Polícia Civil como unidades da Polícia Militar, Inteligência, FEISP, dentre outras, né? E uma ação muito importante, Joelson. Aí um pouco atípica, né? Ao todo, 15 prisões, além das 13 buscas, e a maioria menores de idade, 8 menores apreendidos, infelizmente, adolescentes inseridos nesse contexto dessas facções criminosas, extremamente violentos, indivíduos que vinham causando um problema muito sério ali na Zona Leste, responsáveis, eu posso assegurar que por mais de 80% daqueles assaltos que estavam acontecendo lá, tanto assalto a veículo, assalto à residência, né, onde eles esperam a vítima estar saindo, entra na residência, eles entram, tocam o terror, causa aquele temor psicológico, além de subtrair diversos bens, né, como veículos, dentre outros, né, inclusive alguns deles com participação direta, no caso daquela situação que vitimou um vereador aqui da capital, e extremamente violentos, né? Quando nós fomos dar cumprimento às medidas cautelares, alguns deles tentaram fugir das equipes do cerco policial. Nós passamos quase 2 horas fazendo uma incursão dentro de uma vilinha ali na região do Parque Universitário. Conseguimos efetuar as prisões de todos eles, né? Então, indivíduos realmente de alta periculosidade, que graças a esse trabalho conjunto eles foram retirados de circulação e estão aqui na sede do departamento. Estamos aqui com os procedimentos legais em andamento, mas uma ação muito exitosa mesmo. Delegado, então, dos envolvidos lá naquele episódio na residência do vereador João Pereira, quantos foram presos hoje? 3 estão inseridos nessa operação nossa. Nós não somos responsáveis pelo inquérito policial, né? O inquérito está sendo conduzido pelo DRFV, inclusive tem uma equipe aqui no Draco colhendo todas as oitivas desses indivíduos, né? Mas eles foram inseridos nessa operação por também integrar uma facção criminosa. Então, extremamente violentos, Bartolomeu.
A gente, cada dia que passa, a gente se depara com situações que causam realmente um certo espanto, onde esses adolescentes não respeitam mais, são extremamente violentos, não demonstram arrependimento. Antes de eu vir aqui conversar com vocês, eu estava ali conversando com alguns deles, e eles com tom de deboche, dizendo que realmente pertencem a uma facção criminosa e, segundo eles, estão aí para tocar o terror. Mas, na verdade, nós estamos demonstrando que a segurança está atenta. Aqui eu trago até uma observação, aqui sem querer atribuir para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, pelo contrário, essas duas instituições são parceiras aqui do departamento, mas eu acho que é importante a gente chamar a atenção, Bartolomeu, para a situação desses menores de idade. Nós precisamos urgentemente passar por um processo de atualização da nossa legislação. Nós não podemos mais tratar esses menores da mesma forma quanto a gente tratava na época que o ECA foi aprovado. Naquela época não existia esse contexto de facções criminosas. Então nós temos duas situações de menores envolvidos com o crime. Aquele menor que não está inserido no contexto das facções criminosas e aquele menor de idade que está inserido no contexto dessas facções. Então a gente tem que ter uma atualização na legislação. Nós não podemos deixar uma operação de 15 pessoas, 8 menores de idade, causando um problema muito grande para a sociedade brasileira. Então, nós precisamos urgentemente ter uma atualização nessa legislação para que a gente trate esse menor de idade que está inserido no contexto dessas facções criminosas de forma diferente daquele menor de idade que deve ser tratado pelo ECA. O delegado, qual a média de idade desses menores que foram apreendidos? 14, 15, 16, 17 anos. Cada dia que passa a gente se depara com... Só para você ter uma ideia, aqui eu não vou trazer a idade, porque causa até um certo susto, né? Mas recentemente nós fizemos a apreensão de uns menores de idade aqui na Zona Sul, um de 17 e outro de 16 anos. Já foi alvo de operação hoje novamente, quando o BEP estava vindo para cá. O BEP abordou, ele estava de posse de uma motocicleta que tinham roubado hoje pela manhã. Ele tem 17 anos e nesse contexto nosso aí, de remoção de pichações, nós nos deparamos com um adolescente com idade muito inferior. E ele nos abordou, dizendo que também tinha vulgo, né, e que era vinculado a uma determinada facção criminosa, e, segundo ele, estava se espelhando nesse outro adolescente. Então, é por isso que eu digo que a gente tem que, sim, que de forma extremamente urgente, passar por um processo de atualização dessa nossa legislação para que a gente consiga coibir esse tipo de ação relacionada à participação desses menores, principalmente esses indivíduos criminosos. São menores de idade, mas são, sim, criminosos que estão inseridos no contexto dessas organizações criminosas. Delegado, pelo fato das punições para os menores serem mais brandas, ou seja, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um processo de ressocialização, esses menores, será que eles não estariam sendo usados, digamos assim, pelos os maiores de idade já criminosos, até no sentido de um escudo, uma proteção para os maiores? Até meados de 2022, Bartolomeu, as facções criminosas, elas estavam com um início de cooptação desses adolescentes, mas eles não eram inseridos na facção como membro. Mas em razão justamente, por isso que eu digo que a gente tem que passar por um processo de atualização das normas. Então, de 2022 para cá, as facções, elas fazem esse processo de cooptação e inserem esses adolescentes como membros das organizações criminosas. Então, eles são um braço dessas facções, eles são uma ferramenta dessas facções criminosas. Então, é por isso que a gente deve tratar um adolescente criminoso, membro de facção criminosa, como criminoso, membro de facção criminosa, e não apenas como adolescente. Trago isso daqui não atribuindo a responsabilidade para o Ministério Público e para o Poder Judiciário. Pelo contrário, estou atribuindo a uma responsabilidade à nossa legislação. O Poder Judiciário e o Ministério Público têm feito, sim, o possível, junto com as forças de segurança pública, para que a gente coíba esse tipo de atitude desses indivíduos que integram essas organizações criminosas. Em relação aos presos e os maiores de idade que foram presos, quais são os comprometimentos deles nessa onda de crime, especialmente na Zona Leste? A operação foi realizada em quais bairros aqui em Teresina, delegado? A grande maioria das medidas judiciais foram cumpridas ali na região do Parque Universitário, que já tinha sido alvo de operação. Só para você ter ideia, no ano de 2023 nós iniciamos um processo de monitoramento naquela área. Então deflagramos algumas operações, retiramos muitos maiores de circulação, alguns permanecem presos até então, outros já saíram, né, mesmo passando um bom tempo no sistema penitenciário. Visitamos novamente outro endereço de um maior de idade que já tinha sido preso pela gente. Terceira vez que a gente vai nesse endereço, né? São dois irmãos. A primeira vez em 2023 nós fomos lá,
e foi dado cumprimento a um mandado de prisão relacionado a um dos irmãos. Depois voltamos com uma busca e apreensão relacionada a outro irmão e hoje, pela terceira vez, para dar cumprimento a outro mandado de prisão relacionado a um membro da família, maior de idade. Mas retiramos esses maiores de idade, ficaram alguns ainda, mas as organizações criminosas iniciaram esse processo de cooptação desses menores. Então, a grande maioria dos crimes que estão acontecendo na região tem um envolvimento direto desses adolescentes, né? E hoje, representamos pelas medidas de internações, o Ministério Público deu o parecer favorável, o Poder Judiciário nos concedeu, deferiu o nosso pedido, então eles estão com internações provisórias, mas infelizmente a gente fica de mãos atadas na nossa legislação, justamente em razão desse tratamento diferenciado. Então a gente precisa sim passar por esse processo de aperfeiçoamento e modernização da nossa legislação, para que a gente possa coibir esse tipo de atitude desses indivíduos, mesmo adolescentes, mas são criminosos, membros de organizações criminosas. Então, muito obrigado ao delegado Charles Pessoa, Joelson, que gentilmente nos atendeu. Toda a equipe dele está aqui, inclusive, em ação neste momento. E, de certa forma, foi um desabafo aí do delegado Charles. Joelson, a se referir, então, à quantidade de menores, né, que foi presa. Das 15 prisões, 8 foram apreensões, ou seja, de menores de idade, todos envolvidos na criminalidade aqui em Teresina. Realmente, é um assunto a ser debatido mais exaustivamente. Volto com você, Joelson Jordani. Muito obrigado, Bartolomeu. Obrigado pelas informações. O delegado Charles falando sobre essa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para cada remédio, um efeito colateral. Então, você tomou um remédio aí para, sei lá, para relaxante muscular, você já sabe que mais tarde você vai estar com sono. Efeito colateral do remédio. Se o Estatuto da Criança e do Adolescente fosse um remédio, e acaba sendo, né, um remédio social, o efeito colateral dele é esse. As facções se aproveitando dos benefícios que os menores têm para imputar a eles o que seriam os crimes, né? As situações análogas aos crimes que são cometidos por adultos, porque aí a punição é leve. E nem se fala em punição, são medidas socioeducativas. Ninguém é punido na condição de criança por ter cometido ato infracional, qualquer que seja. Medidas socioeducativas. Então, esse é o efeito colateral da lei. Esse é o peso que o remédio, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um bom remédio, está oferecendo à sociedade. Então, ao mesmo tempo que o Estatuto é maravilhoso quando garante educação, quando garante saúde, quando garante atendimento, quando garante cultura, ele tem um problema quando trata da questão da medida socioeducativa, resultado dessa evolução do crime. Os criminosos agora entenderam que o Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser uma arma para arregimentar menores. E aí é que isso precisa ser debatido. É complexo, a solução não é fácil, não é simplesmente mudar a maioridade penal, porque você vai criar outro problema. O pessoal vai entrar no crime com 10 anos de idade. Você percebe como não é fácil a solução do problema? Eles sempre encontram um meio de driblar. Agora, por ser complexo, por ser complicado, é que precisa se debater mais sobre o assunto. Mas o assunto parece que anda meio esquecido, mesmo com as gravidades dos episódios que a gente tem visto o Brasil afora. Vamos aguardar. E aí é um assunto que, obviamente, toca muito ao legislador, a Congresso, deputados federais, senadores. Essas pessoas precisam debater muito os assuntos para oferecer as ferramentas que o judiciário precisa para a aplicação das medidas que são feitas contra aqueles que cometem crimes ou atos infracionais.